Olá, boa tarde. Estamos aqui para o chat do dia 25 de fevereiro. Lembrando que vamos todos pular carnaval. Lá no bloco, você e o seu mestre. Quer dizer, eu vou, vocês não sei. O negócio é o seguinte, eu preciso dar aqui alguns lembretes antes de iniciar o chat, viu, Pauline, Tami? Eu sei que vocês estão todos aí, a Rosiane com perguntas, mas é o seguinte. Vários alunos perguntaram por que às vezes o slide não coincide com o filme ou não coincide com algum outro elemento que esteja no curso. Na verdade, todos esses são materiais complementares, porque ele estava dizendo que de um lado falava de narcisismo e outro de depressão. O que eu expliquei para ele, que eu vou explicar para vocês, a psicanálise ela se divide em muitos autores. E cada autor se divide em muitas partes na obra. Elas depois vão se juntar todas. Então, necessariamente, por exemplo, o que eu dou numa apostila, ela vai ser, por exemplo, eu falo aqui, eu faço um vídeo e depois eu faço uma apostila do vídeo. Para que eu vou fazer duas vezes o mesmo material? Não tem sentido. Se eu faço o vídeo, a apostila, o slide tem que ser diferente. É uma complementação, é outro material. Nós não vamos repetir o material. Tá entendido? Se não tiver entendido, pergunta que eu desenho e explico de novo. Muito bem, agora, o congresso de regressão e hipnose, que tem início no dia 18 e que vocês vão assistir, vocês têm que prestar atenção como é que vocês se inscrevem. Como é que vocês vão fazer para vocês se inscreverem no congresso? E poderem ter o desconto. É o seguinte, vocês fazem assim. Vocês vão ver lá na página que tem um linkzinho, né, para fazer a inscrição. Nesse link tem um cupom de desconto de R$100 para o aluno, mas ele tem que digitar no ato da compra, no cupom, a palavra hipnose. Ó, tem que digitar a palavra hipnose para você ter R$100 de desconto no congresso online. E eu estou sem as perguntas aqui para ver. Ela vai mandar as perguntas para mim aqui no celular e aí eu vou conseguir responder. Mas eu tenho a impressão, Pauline, que você estava me perguntando para eu dar exemplo a diferença de neurose e psicose, né? Então, neurose, em princípio, somos todos nós, a maior parte da população é neurótica. Ou seja, a pessoa não sai da realidade, mas ela convive mal com a realidade. A realidade, para o neurótico, ela é diferente, ela é ruim. Ela não está feliz porque está fazendo sol, ela não está feliz porque tem um bloco de carnaval na porta. Não, tudo para ela está ruim. Mas ela não perdeu a noção daquilo que é real, de quem ela é, do que ela gosta, o que ela quer. O psicótico, ele normalmente, ele surta e ele pode ter alucinações, ele pode sair da realidade, ele pode ir para uma realidade dele, ele pode acreditar que ele é outra pessoa, ele pode acreditar... Tá, então, Pauline, é isso. A neurose é a má administração da realidade, mas não a perda da realidade. E a psicose é a perda da realidade, é uma realidade paralela. O filme Clube da Luta mostra muito bem o que é a psicose, especialmente a esquizofrenia, onde o personagem ele vive dois papéis porque ele acredita que eles são duas pessoas, ele está dividido ao meio. Só que esse é um caso extremo, né? O neurótico não. O neurótico sou eu e você. Nós estamos na realidade, mas a gente sofre. Sofre porque alguém não gosta da gente, porque o amor foi embora, sofre porque está chovendo. Enfim, isso é neurose, tá bom, Paulinho? Eu tenho aqui uma pergunta. Então, tá aqui. Muito bem.
Pauline, professora, eu gostaria de que pudesse nos esclarecer algumas diferenças básicas entre neurose e psicose. Além disso, gostaria que nos fosse esclarecido também a diferença de neurose obsessiva de uma neurose não obsessiva. Ai, que engraçado, Pauline. Bom, uma neurose, o que é uma pessoa que tem uma obsessão? Uma obsessão. Por exemplo, você gosta de chocolate, só que você come chocolate compulsivamente, muito, e o chocolate não sai da sua cabeça. São pensamentos obsessivos. A obsessão é quando você é tomada por um pensamento que não sai da sua cabeça. Uma neurose não obsessiva é uma pessoa que pensa nas coisas, mas não pensa o tempo inteiro. Como é que é a obsessão, por exemplo, no centro espírita? É o fantasma que te persegue o tempo inteiro. Quando o fantasma vai embora, ele deixa de te obsediar. Aqui é obsessão. Você fica obsessivo. Por exemplo, uma pessoa, um homem pode ficar obcecado por uma mulher. Ele não é apaixonado, ele não para de pensar nela. A gente vê esses filmes de perseguidores, o cara persegue a mulher porque fica com uma obsessão por ela. Claro que o que está por trás disso é uma neurose infantil, etc, etc. Mas a pessoa não consegue parar de pensar nisso. Houve um filme sobre um casal, o marido, a esposa viaja, ele sai, com uma atriz muito bonita, né? E ele sai com ela, eles fazem sexo, e ela fica completamente obcecada por ele, né? Ela sai com ele uma única vez e acha que é o amor da vida dela, que ele vai largar da mulher para ficar com ela, e ele não faz isso. E ela começa a persegui-lo, a perseguir a mulher dele, o filho dele, quase termina em morte. Então, uma pessoa obsessiva, uma neurose obsessiva, é uma neurose de alguém que tem alguma coisa que não sai da cabeça. Ele está obsessivo com aquelas ideias. Uma neurose não obsessiva é uma pessoa que pensa nas coisas, mas consegue parar de pensar. Parar de ter ideias ruminantes. Entendeu? Bom. A Tami. Olá, professora, tudo bem? É um prazer estar aqui e poder participar. Tenho uma dúvida. Como posso diferenciar o psicopata do psicótico? Primeiro que o psicopata não vai no consultório. Psicopata não é uma patologia, não é uma psicopatologia, certo? É isso que você tem que entender. É uma forma de estar o cérebro. Ao passo que psicótico é uma pessoa que está fora da realidade. O psicopata, ele simplesmente é uma pessoa que não tem sentimentos, uma pessoa fria, só. Esquece, ela não é neurótica, ela não é obsessiva, ela não é má, ela não é assassina, ela não é nada, ela só é fria. Mais nada. Ela não vai fazer terapia porque ela é fria. Fim. Psicopata pode ser o seu vizinho. Isso é uma pessoa ótima, quietinha, mas ela é fria. Ela vê uma pessoa morta e não sente nada, só isso. Não faz mal para ninguém. Você não se preocupa. Gente, esquece os psicopatas. Psicopata não tem importância na psicanálise. Agora, o psicótico sim, porque o psicótico maníaco depressivo é o bipolar. Né? E a bipolaridade é uma doença por falta de lítio e que precisa ser tratada, que é a bipolaridade tipo 1 e tipo 2, que é a psicose. Psicose maníaco-depressiva era o nome que se dava antes e hoje é bipolaridade. Aí sim, Tami, nós podemos tratar os bipolares, mas desde que acompanhados por um psiquiatra, combinado? A Tami diz, por favor, você consegue trazer um exemplo de pulsão e de como corrigir? Olha, meu amor, vamos fazer o seguinte, pulsão, as pulsões são inatas, nós nascemos com as pulsões.
sexual e agressiva. Elas não têm que ser corrigidas. Não é isso. Não se corrige uma pulsão. É como você corrigir a circulação sanguínea. Se você tiver um problema de entupimento nas veias, é uma correção. Mas isso não acontece com energia libídica da pulsão. O que você tem que fazer com as pulsões é o seguinte, você tem, as pulsões estão no id, elas são os desejos. O ego precisa controlar, aprender o que são os seus desejos e saber os que ele pode pôr em prática ou não. Porque se você tiver uma pulsão de vontade de matar alguém e você não tiver um superego, você vai fazer uma coisa que é contra a lei. Então você tem que ter, na verdade, uma educação familiar, uma educação social e, em última instância, uma terapia para te ajudar a conhecer as tuas pulsões e como controlar essas pulsões ou então dirigi-las para algum outro lugar. Entendeu, Tami? Rafael Gama. Rafael, foi você que me fez aquela pergunta, né? Boa tarde, professora. 2 dúvidas. Personalidade pode ser mudada? A personalidade é o eu, o ego da pessoa? Então, personalidade pode ser mudada. Então, interessante, viu, Rafael? Personalidade vem de persona, vem de personagem. Então, isso significa o quê? Nós, no dia a dia, Rafael, nós somos vários personagens, certo? Então, personalidade é o conjunto das nossas personagens. Aqui eu sou a professora Fátima, que estou fazendo o chat. Quando eu estiver na minha casa, eu posso ser mãe, é uma outra personagem, eu posso ser esposa, é uma outra personagem. Quando eu encontrar os meus colegas, eu posso ser a amiga, é uma outra personagem. Então, nós exercemos papéis como se fosse um teatro, não é? E essas personalidades, sim, claro que elas podem ser mudadas. Mudadas por camuflagem, por neurose ou por terapia. Elas mudam conforme a nossa idade. Então, por exemplo, a maneira como eu era quando criança, o meu personagem infantil era diferente do meu personagem adolescente, do meu personagem adulto e da minha personagem mulher madura. Então, são personagens diferentes. É como se eu tivesse vários papéis, mas com consciência deles todos. A gente não vai, por exemplo, Rafael, ter uma atitude, por exemplo, quando a gente vai no banheiro, a gente usa o banheiro, a gente fecha a porta. Porque a gente vai viver um personagem que precisa de intimidade, certo? Você não vai fazer isso na sala da sua casa, na frente das visitas. Então, a sua personalidade, essa personagem sabe como é o papel que ela tem que exercer na sociedade e ela faz de acordo com a maioria das pessoas. Claro, nós vamos ter pessoas que não agem assim, mas a grande maioria compõe a sua personalidade com os seus personagens, que podem ser identificados pela família, pela professora, pela televisão. A televisão nos ajuda a compor personagens. Ó, cortei o meu cabelo igual da atriz da Globo. Estou compondo uma personagem e isso compõe a minha personalidade, as minhas personas. Isso tem muito a ver com a obra do Jung, né? Não sei se você já está lá. E você pergunta se a personalidade é o ego, o eu. Sim, faz parte. O eu tem várias personalidades, tem várias personas, tem várias... É a mesma pessoa se expressando de formas diferentes, com papéis diferentes. Então, por exemplo, se você vai num casamento, você vai com uma roupa mais adequada para o casamento, né? Você não vai no casamento de chinela havaiana e maiô. Você vai destoar. E você também não vai de smoking na praia. Então, as nossas personagens, o nosso eu, o nosso ego, sabe distinguir como nós nos portamos e agimos socialmente com os nossos personagens. Espero que você tenha entendido. Eu não sei se eles estão respondendo aí. Estão respondendo, Ana? Sim, falou perfeita explicação. Obrigada. Obrigado você. A Eliane diz o seguinte, boa tarde.
A SBPI indica o uso de hipnose nos atendimentos? Eliane, não só indica, como no curso nós temos hipnose. Só que a nossa hipnose não é aquela usada por Freud, que é a hipnose clássica. Nós indicamos hipnose ericksoniana, mas sempre para buscar causas e não para trocar sintomas. E sempre acoplada a uma terapia psicanalítica. Hipnose é uma técnica dentro da psicanálise, não é uma teoria. Tudo bem? Sheila. Boa tarde, pessoal. Hoje consegui entrar no chat. Muito bem, Sheila, que bom. Pena que eu não estou vendo vocês aqui. Ricardo Bolgo. Dona Fátima. Ai, que legal, alguém me chamou de Dona Fátima. Ouvi dizer que em hipnose erótica para descobrir as zonas erógenas do corpo. Mas isso é uma prática comum? Muito obrigada. Nunca ouvi falar de hipnose erótica. Nunca. Nunca, nem sabia que existia. E acho que é tudo uma bobagem para vender para as pessoas que precisam resolver sua vida sexual. Eu iria mais a um terapeuta sexual do que uma hipnose erótica. E eu acho isso uma bobagem. As zonas erógenas do corpo, elas podem se descobrir, olha, com o relatório Master e Johnson, é muito interessante de ser lido. O relatório Kissinger, faça um bom curso de sexualidade, isso é uma bobagem. Hipnose erótica. Por favor, Ricardo, depois me manda onde é que você viu isso, porque eu desconheço. A Pauline, o paciente de Freud, no caso, o Homem dos Ratos e o Pequenos Rãs, sofriam de neurose obsessiva, se não me engano. Sim, só que de formas diferentes, porque um era adulto e o outro era criança. E o Homem dos Ratos, havia momentos em que ele tinha núcleos psicóticos, porque ele, de certa maneira, ele tinha uma neurose muito pesada, diferentemente do Pequeno Hans, que era uma criança cujo Freud só atendeu uma vez, e o Freud atendia essa obsessão do Pequeno Hans através do pai do Pequeno Hans. Tá bom, Paulinho? Rodrigo, Rodrigo, boa tarde, cheguei. Vê se coloca o pessoal aí no grupo, Rodrigo. Vê se você coloca o Ricardo, quer ver? O Rafael Gama aí no teu grupo, tá? Porque aí vocês no grupo, eu expliquei como é que estão funcionando os módulos agora, e aí como você tem meu zap, você me pergunta e você bota aí no grupo, tudo bem, Rodrigo? Falando de pulsões, seria correto, o Rodrigo perguntando, seria correto orientar alguém com pulsão agressiva, vontade de bater e explodir, a fazer uma atividade que demanda essa pulsão, boxe, muay thai? Não. Não, meu querido, porque isso não é uma coisa física, é uma coisa psíquica. Essa agressividade tem que ser, isso seria assim, momentâneo, porque essa agressividade vem de um recalque do inconsciente. Não vem de uma coisa consciente. Então, é preciso chegar no recalque, e isso é dentro do setting analítico, entendeu? É isso aí, tá? Valquíria, boa tarde. Valquíria, Pauline. Nossa, Valquíria, eu vou te atender amanhã, Pauline na quarta-feira. Pauline, uma curiosidade, a SPPI fornece carteira de estudante? Fornece, mas é uma carteira de estudante que não serve para você ir no cinema e pagar meia. Essa é uma outra carteira que fornece para os alunos de São Paulo. Quem for de outro estado tem que pedir carteira para ir no cinema. Agora, se você quiser ter uma carteira da SPPI, custa R$ 49,00. Não, custa mais, não sei. Mas só tem função de você mostrar que é estudante da SPPI. Tami, já faz terapia há alguns anos e gostaria de saber aonde posso encontrar um parceiro psicanalista de vocês aqui em Curitiba. Olha, Tami, você vai ter que entrar no meu WhatsApp, né? Que a Ana vai colocar aí, que é 011 95798 4686, o WhatsApp da Fátima Mora. Eu vou procurar um psicanalista. Você vai fazer terapia online, né?
Valquíria, professora, no set analítico, conseguimos identificar se o sonho é premonitório ou não? Claro que sim. Ué, se a pessoa falar que uma coisa vai acontecer e ela acontece, depois é premonitório. Você só vai saber depois. Entendeu? Mas claro que você pode. A Tami diz, estou no início estudando Freud e fiquei com uma dúvida quando assisti o filme Ana O. Era Cécio. Sim, Ana O era pseudônimo, né? Cécio era Ana O. Ana Pappenheim. Sobre a sexualidade infantil, conceito de Freud. Podemos considerá-la atual? Algo que devemos considerar na psicanálise? Sem dúvida. A sexualidade infantil vai existir sempre. É que sexualidade não é genitalidade. Sexualidade é o que eu estou fazendo aqui. Isso é libido. Genitalidade, Tami, é quando você tem os genitais que se encontram. Então, as crianças não estão encontrando um genital de um e tendo uma penetração no do outro. Não, elas estão tendo prazer sexual de brincar, de se tocar, de ficar no colo. Então, o conceito de sexualidade é que não é compreendido. Sexualidade é uma coisa, Tami, genitalidade é a prática do sexo vagina-pênis. Pênis, pênis, vagina, vagina. Essa prática, a criança até pode encontrar prazer em tocar, mas ela não tem gozo, ok? O gozo é que vai acontecer no sexo genital a partir da adolescência. Então, é não confundir os conceitos. Claro que é atual, atualíssimo, e não vai se desatualizar. E isso não é um conceito que vai sair da atualidade, porque isso é biológico. Isso não muda, é a mesma coisa que você falar, olha, daqui a 1000 anos a gente vai continuar respirando ou a gente vai mudar os nossos pulmões? Provavelmente a gente vai, sim, claro que há mudanças milenares, como a vesícula está deixando de ser importante porque nós paramos de comer alimentos crus, então muitas pessoas tiram a vesícula, mas vão milhares de anos. Então, assim, é atualíssima a teoria da sexualidade infantil de Freud. Rosiane, gostaria de um esclarecimento sobre a aceitação da castração edípica que ocorre na neurose e na perversão, mas não ocorre na psicose. Não, meu amor. Seguinte, na perversão é assim, vamos lá. Na psicose, o que acontece é o seguinte, a criança não aceita ser castrada, ela não aceita, porque ela considera que o amor da mãe não é suficiente. Ela cria uma realidade paralela. A edípica, no neurótico, ele aceita porque ele tem medo. Por exemplo, o menino tem medo de que o pai tire o seu pênis fora. Então, ele aceita, ok? E na perversão, ela não ocorre porque na perversão não há sofrimento. Há um problema nas pulsões, tá bom? A Tami diz, muito obrigada, super esclareceu. A tua pergunta, Rosiane, ela é muito complexa, muito grande, porque você quer a castração em 3 etapas. E isso vai virar uma aula, né? Talvez seja melhor você depois perguntar uma a uma, dentro de que contexto você quer. O neurótico é o contrário da perversão. O neurótico, ele tem um desejo e não põe em prática. Por isso fica neurótico. Gera sintoma. O perverso põe em prática seus desejos, não sofre e não vai para terapia. Nós aprendemos perversão, mas o perverso não faz análise. Claro que em alguns casos acabam indo por outras razões, o Freud atendeu por outras razões, mas em princípio o perverso não vai para terapia, ok? Então vamos fazer de novo os lembretes aqui para vocês que são super importantes. Quando vocês encontrarem na plataforma slides que não coincidem com o vídeo, é proposital. O que isso quer dizer? O vídeo que é falado
Ele não pode ser uma extensão depois no slide nem na apostila, senão vira a mesma coisa. Então, são matérias complementares. Você tem que ler a apostila, assistir o vídeo e depois fazer um relatório disso. Ou do vídeo, ou da apostila, ou dos dois, entendeu? Matérias complementares, não matérias iguais. Então, isso é muito importante vocês entenderem, porque senão, como vocês não são alunos presenciais, fica complexo vocês entenderem como é que isso funciona, tá bom? Vou responder mais uma pergunta agora. Gostaria de saber dos horários do Congresso de Hipnose e Regressão. Estão no site, meu bem, SBPI. Coloca aí, né, Ana, que estão no site, à disposição para você ver os horários e os dias. Inicia dia 18, né, 18 de março, uma segunda-feira, né? Eu sei que a primeira vai ser sobre hipnose. E vai ser segunda, terça, quarta, quinta e sexta. São 5 dias de congresso. Por falar nisso, Rosmarie, você lembre-se, quando você for se inscrever, tem um cupom de desconto de R$100. Para o aluno, basta digitar no ato da compra, no cupom, a palavra hipnose, com H, hipnose, tá certo? Porque aí você ganha um desconto de R$100, tá valendo a pena, não tá? A Tami pergunta, o conceito de histeria ainda é utilizado com esse nome ou tem outro? Olha, ele é utilizado com esse nome, só que como a histeria é uma doença psicológica, onde você tem sintomas de uma doença física e essa doença física não existe, na verdade, ela é encontrada em outras psicopatologias médicas, por exemplo, a fibromialgia, que é uma dor que não tem origem. Ela pode ser uma histeria, uma cegueira, enfim. Os psiquiatras e alguns psicanalistas ainda usam o conceito de histeria. É que, na verdade, sabe, Tami, hoje os pacientes eles vêm com quadros de depressão, aonde a histeria está inserida. Então, a terminologia mais usada hoje em consultório é depressão. E a depressão, ela mais ou menos abarca todas as outras possíveis psicopatologias. Porque a depressão está presente na ansiedade, na síndrome do pânico, na bipolaridade, na histeria, na obsessão. Então, assim, isso são sintomas, né? A depressão. Então, hoje, poderia trocar histeria por depressão, tá bom? A Sheila indicou um filme de histeria que se chama Um Instante de Amor. Eu não conheço. Um Instante de Amor. Mas existe um filme chamado Histeria, que é muito engraçado, que é sobre o início dos primeiros vibradores, quem criou o vibrador e por quê. É uma paródia, chama-se Histeria. A Tami diz, representação traumática é causador. Trauma, situação da dor do paciente. Representação traumática. Representação é assim, Tami. Aqui, não sei se dá para ver uma garrafa. Dá, né? Essa garrafa de água representa para você uma garrafa de água. Mas ela pode representar para mim o dia em que eu fui assaltada e o bandido bateu em mim. Então, ela tem uma representação que me lembra da dor traumática. Ela representa uma garrafa de água, mas tem uma representação simbólica para mim e para você pode representar só uma garrafa de água. Há uma representação simbólica para nós, com todos os objetos vivos ou mortos à nossa volta, que causam dor, que causam sofrimento no paciente. Tá bem? Eu estava aqui dizendo para vocês não esquecerem no cupom de desconto, quando vocês forem fazer inscrição no Congresso Online, digitar
na compra a palavra hipnose para ter R$100 de desconto. O congresso será dia 18, 19, 20, 21 e 22 de março. O horário vocês vão ver no site, na página da SPPI, no www.sppi.org.br. É lá que vocês vão encontrar as informações, é lá que vocês vão encontrar os horários, os valores, o cupom de desconto, enfim. Vocês ainda têm o carnaval inteiro para se inscrever, não é? Porque, lembrando que a semana que vem, segunda-feira, como é véspera de carnaval, não tem chat. Então, é assim, nós vamos pular uma semana, depois nós vamos para que dia, Ana? Porque eu acho que é no próprio dia do 18, dia 11. Então, nós temos um chat dia 11 e depois a outra segunda-feira começa o congresso, que é dia 18 de março. Ó, mês do meu aniversário, eu faço aniversário 13 de março, eu sou de peixes. Será que eu vou ter algum presente aqui? Alguém vai me mandar um presente? Pode ser assim, vocês podem mandar uma frase para mim. Não precisa mandar um presente físico, tá? Fala assim, um beijinho para você, feliz aniversário. Eu vou estar trabalhando, mas... A Sheila perguntou, Fátima, os narcisistas procuram terapia? Como poderíamos fazer esse trabalho de fortalecimento do ego com esses pacientes? Sim, os narcisistas procuram terapia, mas que narcisismo? Se for o narcisismo primário, não. Porque o narcisismo primário é uma psicose. A catexia está voltada para ele próprio. O narcisista, nós vamos colocá-lo com uma outra categoria. Nós vamos colocá-lo como uma pessoa exibicionista, egocêntrica. Ela procura terapia, ela não sabe a palavra narcisista. Eu vou na terapia porque eu sou narcisista. Como é que nós vamos fortalecer o ego? Não é assim que funciona. Fortalecimento de ego é para pacientes que têm baixa capacidade de frustração. Primeiro, você tem que entender que a psicanálise, antes de fortalecer o ego, você tem que fazer o diagnóstico, a ficha anamnética, entender. Você tem que saber determinismo psíquico do paciente, se ele está na fase oral analfálica, que tipo psicológico, como foi estruturado o complexo de Édipo, quais são os mecanismos de defesa. Depois que você estrutura tudo isso, é que você começa a pensar em diagnosticar um narcísico. E narcisismo não é diagnóstico. Narcisista é uma parte de alguma neurose, ok? E assim, o bom é que com Freud, qualquer coisa que você encontre, se você for na infância e for no inconsciente e trouxer os recalques, não precisa nem diagnosticar. É como se fosse um remédio que cura tudo. Aí você termina com Melanie Klein, que vai e diz assim, não é aos 3 anos só que se instala o complexo de Édipo. O primeiro ano de vida, o bebê de 0 a 6 meses, ele é esquizoparanoide. E de 6 meses a 1 ano, ele é depressivo. Então, com Melanie Klein e Freud, você mata a charada da neurose. Não importa, você nem precisa diagnosticar. Você vai lá, claro, tem que fazer uma ficha anamnética. Você aplica as técnicas de livre associação, interpretação dos sonhos, silêncio, regressão, hipnose, arte-terapia, rabisco, mandala, sei lá, rache, tudo que a gente tem, chega no inconsciente, tira o recalque, não precisa nem saber se é narcisista. A questão da dor vai vir para fora, certo? Baixa o mecanismo de defesa. Um ego fortalecido é um ego adulto, é alguém que tem alta capacidade de frustração, ou seja, aquela pessoa que ouve não, aquela pessoa que dizem para ela, você não quer que você venha aqui, ela não se ofende, ela não sente nada. Tipo eu, pode me mandar onde você quiser, porque eu só vou se eu tiver tempo. Então, assim, psicanálise é uma coisa belíssima, viu, gente? Eu, cada vez, se tem uma paixão na vida, é psicanálise. Entendeu, Sheila? Sheila Bolt, é isso?
Aqui tá Bolt Sheila, mas eu acho que é Sheila Bolt. Que eu lembro da Sheila Bolt. Espero que você tenha entendido. Quando vocês não entendem, vocês podem mandar um e-mail para sbpi@sbpi.org.br fazendo as perguntas de vocês. E no próximo chat eu leio, elas são mandadas para o meu e-mail, para o meu WhatsApp, e eu respondo essas perguntas. Se não, elas são mandadas para a Anabela, que está no suporte, que manda para mim. Então, assim, a gente tem aqui uma parceria de mandar perguntas, certo? Não precisa se preocupar que vocês não vão ficar sem a pergunta respondida, tá certo? Depois eu vou mandar minhas fotografias pulando carnaval, tá bom? Rodrigo, coxa de retalhos. Será gravada sexta-feira pela professora Guimar. Tami, ainda dentro do tema pulsões, qual a duração dos eventos conscientes? Qual a duração dos eventos conscientes? Não entendi. Sinceramente, não entendi. O que eu tenho que te dizer é assim, nós estamos muito mais tempo no inconsciente do que no consciente. A gente está no piloto automático. Você acorda, imagine se você acordar e tiver que fazer assim. Agora eu preciso levantar, abrir os olhos, sentar, pôr o chinelo, ir no banheiro, fazer xixi, virar para a direita, depois escovo o dente, depois vou na cozinha. Não, a gente vive maior parte do tempo no inconsciente. Mas eu não entendi sua pergunta, Tami. O que as pulsões têm a ver com a duração dos eventos conscientes? Pulsão é uma coisa constante. Consciente ou inconsciente. A gente nasce com as pulsões, elas são inatas e vamos morrer com elas. Elas estão o tempo todo pulsando, como sístole e diástole do coração. O tempo inteiro nós estamos pulsando. Pulsão sexual, pulsão agressiva, o tempo inteiro. Agora, qual a duração dos eventos conscientes? Que eventos? Não entendi. Mas a pulsão é constante, da hora que você nasce à hora que você morre. É isso. Se você explicar melhor, e se eu entender melhor. Quem? O Rodrigo. Pede ela também para falar de mandalas. Então, a professora Guimar vai vir sexta-feira gravar coxa de retalhos e mandalas. Ela vai gravar. Depois a Anabela vai editar e aí vocês vão saber, porque eu falei com ela hoje, tá bom? Mas ela só pode vir na sexta, até porque, você sabe, né? Morar em São Paulo é uma coisa, a hora que chove. Ontem eu estava dando aula aqui, gente, aqui em frente, maior bloco de carnaval pulando e nós tendo aula de Freud. Então, assim, nós eu imagino o Freud aqui no carnaval, ia ser bem legal sair com o Freud para pular carnaval. O que vocês acham, gente? Vamos sair com o Freud. A gente podia montar um bloco chamado Filhos de Édipo. Pensa aí, Rodrigo, vamos montar um bloco aí no Rio de Janeiro? Filhos de Édipo. Não vamos com uma folha de parreira, mas que é um bloco... Aqui em São Paulo nós estamos com 90 blocos de rua, gente. Diz que é o maior carnaval de rua do Brasil. É bom porque não paga, né? Eu, segunda-feira, eu vou lá na Faria Lima ver um bloco. Mas é porque eu tenho uma aluna que vai sair no bloco. Então, isso é bem legal. Acabaram as perguntas, acabou o chat. Um bom carnaval para todos. Inscrevam-se no congresso. Amo vocês. Até o dia 11. Beijos. Até dia 11.